Vejam bem, nós estamos ao vivo e nós vamos receber agora uma pessoa que tem um papel fundamental no estado do Amazonas. É o prefeito da cidade de Manaus, o Arthur Neto. Ele é o prefeito da nossa cidade e vejam bem, tem tido a obrigação e, logicamente, a missão, principalmente, de comandar uma cidade na qual ainda existem muitos desrespeitos à natureza, ao meio ambiente. Mas não é só aqui em Manaus, não. No Brasil inteiro, as cidades estão tendo esses tipos de problemas. E ele é o nosso governador, o governador da cidade. E com ele nós vamos conversar agora sobre o que ele acha de um evento como esse, na capital que ele dirige. Qual é a importância? Isso aqui é uma grande pergunta. Qual é a importância deste acontecimento em termos globais? Eu não estou falando só no Brasil, nem nada. Até porque, como eu acabei de dizer para o presidente do Tribunal de Contas em Portugal, nós estamos no meio da Amazônia e isso é muito importante. Então eu recebo com muito carinho, recebo com muito entusiasmo o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que veio aqui prestigiar este segundo seminário internacional de gestão ambiental. Prefeito, em nome de todos nós, do Portal da Holanda, de todos nós, todos os jornalistas, obrigado pela sua presença, que dignifica muito mais esse evento. E eu gostaria de perguntar ao senhor, qual é o recado? Daqui a pouco o senhor fará uso da palavra, o senhor vai se dirigir a uma plateia formada pela maioria de jovens que precisam mais do que a antiga geração de consciência ambiental para preservar isso que está aí. Prefeito, eu acabei de entrevistar o grande cientista Thomas Lovejoy e ele disse o seguinte, ele disse, Humberto, nós estamos no limite. Nós chegamos num ponto em termos de meio ambiente que nós estamos no limite. Se nós não criarmos uma gestão realmente responsável para o meio ambiente, nós não temos saída. E ele disse que nós não temos saída, prefeito, porque essa é a nossa única casa. Nós vamos para onde? Para que lugar, se o planeta for destruído, a água for destruída, para onde a gente vai? Qual é o recado que o senhor está trazendo para essa plateia, para esse seminário, e qual a importância dele, prefeito? Muito prazer enorme falar para você. Primeiro, parabenizar o Tribunal de Contas, e especialmente a conselheira Yara Lins, pela iniciativa extraordinária. Quanto mais se falar em meio ambiente e se chamar atenção para o nosso estado, para a nossa cidade, melhor, porque nós estamos na ordem do dia, o mundo fala muito na gente, espera muito da gente. O Amazonas, com a sua floresta em 96% em pé, ele é talvez o principal antídoto aos malefícios do aquecimento global. Já deixamos subir em 1% a temperatura mundial, média do planeta. Se chegar a 3% até o final do século, nós teremos deixado uma tragédia para os nossos descendentes. Nós não podemos fazer isso de jeito algum. Nós temos que ter responsabilidade ambiental, trabalhar com boas práticas, juntar economia com boas práticas ambientais, perceber que a economia sozinha não é uma coisa boa, perceber que, por outro lado, a gente não pode deixar de produzir, ganhar dinheiro, usar a floresta com bom manejo para se produzir riquezas para todos os amazonenses, para todos os brasileiros. Mas, atenção, é o tema mais relevante com que se pode lidar hoje. Alguém que não tem responsabilidade ambiental não tem mais responsabilidade nenhuma em nada. É fundamental. Então, eu entendo que essa questão deve ser debatida e levada para fora das nossas fronteiras, ou trazer, como trouxe o Tribunal de Contas, trazer para dentro das nossas fronteiras quem vem para cá conhecer uma realidade e ver uma floresta em pé. Há desolação em outros estados, mas aqui a floresta está em pé. E nós temos que, por outro lado, ganhar mundo também, ir para o mundo, sair da casca do ovo, ir para o mundo e fazer assim o que é mais justo fazer, que é tomar o lado da preservação do meio ambiente com perspectiva de desenvolvimento econômico sustentável.
Então, vamos explorar a biodiversidade, vamos fazer com que o nosso povo prospere, mas vamos fazer tudo isso sem arruinar o planeta, que será o planeta dos nossos descendentes. Prefeito, fala-se muito nessa questão das árvores, da floresta, quer dizer, que de repente são lugares que um pouco distantes da cidade. O que o senhor tem a dizer para os habitantes da cidade que o senhor governa sobre a importância da consciência ambiental? As pessoas continuam jogando lixo nos igarapés, as pessoas continuam fazendo coisas que elas sabem, prefeito, estão erradas. A prefeitura recolhe lixos, toneladas e toneladas de lixo todos os meses. Quer dizer, o que tem que ser feito? Qual é o seu recado para os munícipes? Muito prazer. Nós temos caminhões baús que... Os telefones eu não tenho aqui agora, mas já são bastante conhecidos dos nossos telespectadores. Eu que mando aqui um abraço para o Holanda, uma pena brilhante, uma cabeça muito boa. Nós agendamos, então tal dia, coloque fora da sua casa o seu inservível pesado, que a CEMUSP vai, recolhe e procura aproveitar, procura, se possível, fazer a reciclagem, porque tudo se aproveita. Nada se perde, né? A gente procura sempre transformar, usando de maneira barata aquilo que a gente tem nas mãos. Então é isso, e também nós irmos às escolas, como estamos indo, nós damos noções de respeito ao meio ambiente nas nossas escolas primárias, nas nossas escolas do ensino fundamental. Nós procuramos sempre valorizar a árvore, enfim, temos os nossos símbolos. Eu lembro do meu primeiro governo, eu bem jovem, você muito jovem também, meu primeiro governo, como nós lutamos para tomar de um greleiro, ele não levou esse parque, que é o segundo maior parque ecológico do país, o Parque do Mindu. É o segundo, depois atrás apenas daquele resto de floresta atlântica, que é a floresta da Tijuca, mas nós não deixamos. Ficou conosco, a verdade prevaleceu, e nós ficamos com o parque para nós. O senhor falou que nós éramos mais jovens, nós também éramos mais magrinhos também, né? É verdade. Bem mais magrinhos, né? Olha que o meu negócio é assim. E eu não malho para ficar magrinho, mas eu malho muito. Eu também. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Uma grande participação, vai começar daqui a pouco. E sinta-se à vontade para voltar aqui e conversar com a gente sobre os acontecimentos desse evento. Vamos estar aqui até sábado às 16 horas, o evento todo. Obrigado, prefeito. Boa sorte para o senhor e obrigado pela entrevista. Muito obrigado, prefeito. Olha só, minha gente, acabamos de entrevistar o prefeito da cidade de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Senhoras e senhores, vamos ouvir a palavra do excelentíssimo senhor Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito municipal de Manaus. Boa noite a todos. Eu tenho aqui uma nominata enorme, com nomes ilustres do Brasil e do exterior. Mas eu vou simplificar, homenageando a todos da mesa, na pessoa da presidente Yara Lins e do conselheiro Júlio Pinheiro, pelo muito que ele tem feito pela causa ambiental, que se considerem todos muito abraçados por esse gesto que visa economizar o tempo e dizer o que é substantivo realmente. Meu primeiro discurso na Câmara Federal, em 1983, foi sobre meio ambiente. Não se falava nisso naquela altura. Em Manaus, há 2 anos atrás, não seria possível se fazer uma reunião deste tamanho. Mas a questão ambiental está aí. Eu não entendo e não compreendo economia sem a prática de boas práticas ambientais a amparar essa economia. Eu não entendo que alguém possa imaginar que a devastação que renda lucros de curto prazo possa ser o futuro de um país que nasceu para ajudar o mundo a crescer. O Brasil não seria jamais um país de segunda categoria se levasse a sério e se levar a sério a questão da governança. O tema é muito sugestivo, sobre gestão ambiental e controle de contas públicas. Por isso eu parabenizo o Tribunal de Contas do Estado por inteiro. Eu me sinto muito feliz com isso, porque Manaus é talvez a cidade mais equilibrada do ponto de vista fiscal deste país. É tricampeã em gestão previdenciária neste país.
E nós temos uma convicção muito clara de que, quando nós vemos, por exemplo, a experiência do socialismo, que tanto me encantou na juventude, eu vejo aquela experiência que deixou um passivo, a desordem na economia, deixou um passivo nas contas públicas, deixou um passivo ambiental, deixou um passivo tecnológico. Eu entendo que nós temos que, desta vez, chamar atenção para a Amazônia para valer. A Amazônia é o principal antídoto aos malefícios do aquecimento global. Eu não considero sensato nenhum ser humano que tenha a ousadia de dizer que não há aquecimento global e que o mundo não corre a médio prazo, para o fim deste século, grande perigo. Nós não podemos legar para os que vêm depois de nós uma realidade trágica de mais 3 graus centígrados, mais 2 graus além do grau que já subiu em função da vontade desenfreada de desenvolver sem pensar no futuro, de desenvolver sem pensar nas futuras gerações, de desenvolver sem pensar que nós temos, na verdade, que eternizar este planeta e não contribuir para diminuir a sua qualidade de vida em primeiro lugar e depois liquidá-lo, exterminá-lo. Portanto, eu acredito que o meio ambiente é uma causa mundial. E digo sem falsa modéstia, digo que a região mais essencial do Brasil, dentre todas, acima de todas, mas muito acima de todas, neste momento, é a Amazônia. E dentro da Amazônia, o estado do Amazonas, que é o que mantém 96% da sua floresta em pé, graças ao seu polo industrial, que não polui e que deveria ser apoiado e jamais sabotado ou jamais discutido na sua validade e discutido nos seus propósitos. Nós temos que ter essa realidade bem clara na nossa mente, bem clara. Nós vamos conquistar corações do mundo inteiro. Quando se fala em Amazônia, as pessoas pensam com carinho, mas é preciso que os estrangeiros de boa fé nos ajudem a fazer o verdadeiro desenvolvimento sustentável. É preciso que os brasileiros inteiros entendam que a Amazônia ela pode ser uma grande parceira em negócios, uma parceira financeira, uma parceira empresarial dos próprios brasileiros. E quando as pessoas falam em soberania nacional, eu digo assim: se governarmos a Amazônia com decência e governarmos a Amazônia com sabedoria, jamais haverá nenhuma ameaça à soberania nacional. Não se trata de armas, se trata de boa governança. Governar a Amazônia com sensatez, governar a Amazônia preservando a floresta que está de pé, mais de pé para valer, é a floresta amazônica amazonense. E nós temos que reflorestar aquilo que foi perdido nas outras partes desta região tão nobre. Então, é um tema de interesse nacional e é um tema de enorme interesse internacional. Não adianta taparmos o sol com a peneira. A Amazônia é terra Brasil, é terra Brasilis. Ela pertence a nós brasileiros. Mas nós temos que, já que ela é nossa, já que a Amazônia é minha, já que a Amazônia é sua, então vamos cuidar dela, vamos desenvolvê-la. Não vamos ter preconceito contra ela, vamos desenvolvê-la. Vamos fazer dessa região a região próspera que ela merece ser, para que ela ajude o Brasil a ser próspero também. Eu sou contra garimpo em terra indígena, não sou a favor. Eu sou a favor de que nós busquemos outras alternativas que não cheguem a mexer, que não mexam com o nosso passado, com tanta história, com 10 mil anos de história pesando nas nossas costas. Eu não gosto da ideia de garimpo em lugar nenhum, esse garimpo predatório como nós o conhecemos. Nós temos que desenvolver a biodiversidade, temos que fazer o desenvolvimento verde, nós temos que fazer o desenvolvimento que possa ser altamente exportável. A Costa Rica vive da sua biodiversidade e vive do ecoturismo, porque vive das suas reservas florestais. Nós poderíamos ser uma super Costa Rica, nós que temos todo o potencial para isso. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que nós temos que ser muito claros nas nossas posições, como eu procuro ser com as minhas, o tempo inteiro. A Amazônia é a região mais importante do país, talvez a mais importante do planeta, porque é o maior antídoto aos efeitos maléficos do aquecimento global. Se nós tivermos isso na cabeça, se o governo federal investir no INPA, investir no Museu Geld, investir nos centros de ciência da nossa região, se investir para valer nos laboratórios das nossas universidades,
nós poderemos abrir a chave para um desenvolvimento sustentável, não só aqui, mas extensivo a todo o país. Então, que a Amazônia tenha vida longa e que nós sejamos sensatos e corajosos a ponto de defendê-la. E defendê-la não é com bravata militar. Defendê-la é dizer que nós somos a favor da preservação do desenvolvimento sustentável e a favor de preservar tudo aquilo que herdamos de cultura de 10 mil anos pelos indígenas, de 350 anos completados, vamos completar agora no dia 24 de outubro, dos nossos antepassados europeus. Tudo isso junto faz da Amazônia uma região muito peculiar. Portanto, que a Amazônia ela seja compreendida pelos brasileiros. O cordão quebrou, ou seja, agora as multidões estão entendendo isso. Isso vai virar um clamor nacional. Isso já vira um clamor internacional até, mas um clamor nacional é que é preciso. A primeira reunião do tribunal, ela não foi tão grande. A segunda reunião é enorme. A terceira reunião que alguém faça com o mesmo apetite, ela vai trazer para cá estrangeiros. Nós temos aqui portugueses e moçambicanos, vai trazer para cá estrangeiros e vai trazer para cá brasileiros de todos os rincões. Que todos nos unamos para defender aquilo sem o que o Brasil não é um país forte. Sem a Amazônia desenvolvida, o Brasil vai perder seus rios voadores, o Brasil vai ter os seus rios escasseando, o Brasil vai perder a oportunidade de se desenvolver de maneira respeitada pelo universo e fazendo bem aos seus moradores. Então, que a Amazônia sobreviva pela nossa lucidez, pela nossa coragem, pela nossa disposição de luta e por aquilo que nós aprendemos como caboclos da Amazônia que somos. Viva a Amazônia, vivam os amazônidas e vivam todos aqueles que saibam entender que aqui está o futuro. O Brasil sem a Amazônia, ele é um Chile um pouco mais gordinho, um pouquinho maior que o Chile. É apenas isso. Com a Amazônia, o Brasil pode se credenciar a ser uma potência econômica admirada por todos. Então, é investir em tecnologia, investir em ciência, reformar o Polo Industrial de Manaus, apoiar as iniciativas econômicas que tenham a ver com a biodiversidade. E vamos tocar para frente, porque eu não abro mão de que nós, a nossa geração, eu refiro a minha, me refiro a de qualquer pessoa mais jovem que eu, me refiro a todos, as nossas gerações todas não podem legar ao final do século para os nossos descendentes um planeta que não seja digno de se viver nele com decência e com qualidade de vida. Portanto, nós vamos fazer a nossa parte, eu tenho certeza. Esta plateia tão ilustre e esta mesa tão lúcida, tão consciente, ela nos mostra que o caminho está marcado e que nós vamos ser vitoriosos. Portanto, salvemos no que cabe a nós o planeta e salvemos no que cabe a nós a Amazônia, que eu repito, é terra brasilis, mas é também de enorme interesse internacional. Muito obrigado. Felicidade.